Chega aí, vamos falar do megalodonte, Caroclis megalodonte. Um tubarão antigo, das antigas, extinto aí há pelo menos 40 milhões de anos atrás. Os tubarões, como você já sabe, têm um esqueleto cartilaginoso, mas eles têm a principal porção ossificada, a principal porção mineralizada desses animais são os dentes. E por ser mineralizado, ele consegue formar fósseis. São os dentes de tubarão aí que a galera tem como registro fóssil, principalmente os dentes dos tubarões. Beleza? E essa estrutura, esse dente de megalodonte aí, como você pode ver, é um dentaço. E aí a galera vai juntando os dentinhos de megalodon, vão encontrando, vão juntando, e consegue, por proporção, formar a arcada dentária desse animal e lembrar, ter uma ideia do tamanho. Aqui você tem um mergulhador de 1,80 m, aqui você tem um tubarão branco, um tubarão existente hoje, vivo hoje, existe por aí, pelos mares do mundo. Beleza? Tá aí, grande. O maior tubarão branco que a galera já registrou, dessa espécie que existe atualmente, existe, não é extinta, espécie existente, tubarão branco, o maior de todos, que já foi registrado, absurdo de grande, que ele, caraca, esse daqui é grande, 7 metros. E aqui tem 3 espécies de 3 megalodontes que a galera já registrou pelos fósseis, beleza? E o maior de todos tinha 18 metros. Como? Construindo a arcada dentária a partir dos dentes. E aqui, na boca do tubarão, você percebe que eles estão sempre trocando seus dentes. Os dentes mais antigos estão localizados mais externamente à boca e os dentes mais novos estão localizados mais internamente à boca. E esse animal substitui constantemente ali os seus dentes, beleza? Então ele dá uma dentada, perdeu um dente, dá nada não, ele substitui. Ah, perdeu uns dentes ali, beleza, ele troca dentes, beleza? Então você sacou aí a estrutura mineralizada dos tubarões a partir dos dentes e também a estrutura possível de formar fósseis, beleza? Você tá doido? Moleque, imagina 18 metros? 18 metros, você não serve nem para palitar os dentes, filho, do bicho, velho, sacou? Mas também existiam outros animais maiores naquela época, né, velho? É uma época aí de megafauna, chamamos de megafauna. Vem cá com o formigão, vamos falar rapidão de reprodução desses animais. Os tubarões macho, esse indivíduo aqui é um tubarão macho, possui essa estrutura, um clasper, 2 cláspers, calma que você já vai ver aí, que são introduzidos na pelve da fêmea, beleza? São introduzidos na pelve da fêmea, portanto, aqui tem a fêmea. Então, você percebe a presença de clásperes nos indivíduos machos, que permite com que nos tubarões, nos peixes condrictes, haja a fecundação interna. Diferente do próximo grupo de peixes que nós vamos estudar, os peixes ósseos. Dos peixes cartilaginosos, utilizam uma estratégia diferente dos peixes ósseos. Os peixes ósseos mandam seus espermatozoides na água, o macho, e a fêmea manda os seus óvulos na água e acontece a fecundação externa. Mas nos peixes cartilaginosos, tubarões, arraias, quimeras, condrictes, que nós estamos estudando, a fecundação é o quê? Interna, galera. Fecundação interna. Graças ao cláspere que permite que ele se insira a fêmea. Beleza? Aí, à direita aqui na imagem, tubarão macho, é um comportamento de cópula. Dá uma dentada na fêmea. Não é para tirar um pedaço, não tira um pedaço da fêmea. Não, senão ela morre. Né? Mas dá uma dentada com comportamento de cópula na fêmea, de, sei lá, imobilizar, talvez. E o tubarão macho dá uma espécie de abraço aí com o corpo na fêmea, beleza? Essa figura tem no seu livro aí, livro da Sônia, figura 33.23, portanto, nós estamos falando do capítulo 33 do nosso livro da Sônia, beleza? Mostra essas informações aí, você vai ver a respeito disso. E tem tubarões que são ovíparos, colocam ovos. Vendo? O ovinho de tubarão normalmente tem uma espécie de gancho para se aderir aos corais, para se fixar, se prender nos corais. Você consegue ver aí contra a luz os embriões de tubarãozinho aí se desenvolvendo, ou os fetos. E tem tubarão ovovivíparo e tubarões ovíparos, ou seja, que nascem. Você está vendo o tubarão nascendo ali nesse GIF, animação, você está vendo ele nascendo ali, ó, vai nascer o bichinho, olha, nasceu o bichinho tubarão, nasce gordinho, né? Olha aí que massa. Tubarões que nascem e tubarões que põem ovos. A diferença entre ovovivíparo é que o ovovivíparo é quase ovíparo. O ovo fica internalizado na fêmea. E vivíparo é que não tem um ovo, digamos. Tem uma nutrição da mãe para o embrião, nutrição da mãe feto. A gente entende isso mais adiante quando a gente falar dos nossos casos, dos mamíferos placentários, beleza?
Então, tem tubarão que põe ovo, tem tubarão que não põe ovo, que nasce. As duas estratégias existem dentro desse grupo. Agora, esse aqui que a galera curte, falar sobre os sentidos corporais, como esses animais vão perceber o ambiente e vão interpretar o ambiente ao seu redor. Tubarão tem visão bem desenvolvida? Tem. Não é porque eles são dentro dos vertebrados que têm mandíbula, os gnatostomatos, dentre os vertebrados os mais primitivos vivos hoje, eles não são complexos. Os caras são complexos no sentido de organização corporal, beleza? A galera tem, por exemplo, lá, velho, o sistema nervoso bem desenvolvido, a visão é bem desenvolvida. Só que tem um foco. Vocês já estudaram foco? A galera aqui, a gente já estudou foco. Você já entendeu que tem lá os espelhos convergentes, divergentes, côncavos, convexos, desculpa, e tem a formação do foco na imagem, beleza? Então, a formação do foco no tubarão, digamos, seja um foco... Não já estudaram, galera? Foco? Convergente, espelho convergente, divergente, essas paradas? Sim ou não? Sim ou não? Fala comigo aí. Sim? Valeu, Arthurzão. Valeu, Digão. Irado. Então, valeu, Luizeiras. Então, tem um foco, é mais ou menos numa... Deicão, moleque, salve Deicão. O vídeo vai para o YouTube, salve Deicão. Então, é digamos, um foco a meia distância. Nem tão próximo, nem tão longe. O que ele utiliza, que é mais aguçado, digamos, é o sistema olfativo. Então, ele vai ter um lobo. O que quer dizer lobo? Quer dizer parte do cérebro responsável pelo olfato bem desenvolvido, beleza? Que vai comunicar por meio de nervos na sua narina. As narinas dos tubarões têm um fundo cego. Ué, formiga, não permite a passagem de água? Não. Diferente de nós, vertebrados terrestres, a gente inspira, sente o cheiro, beleza? E já leva o ar para o pulmão. Não, nos tubarões não. A parte de respiração por brancas é separado das narinas. Beleza? Nos peixes, tá? Por isso que tem um fundo cego, mas a comunicação é por nervos. E esse é o principal sentido de ser o sentido mais aguçado desses animais. Aí vamos supor que ele conhece o ambiente, ele sabe que tem um coral ali, ele consegue comer uns peixinhos, do outro lado do Recife também, do outro lado do Recife, alguns tubarões têm um território muito grande, ele sabe percorrer esse território, ele tem uma noção espacial disso, mas ele vai guiar ali pela alimentação, como é que está a qualidade do ambiente pelo olfato, beleza? A grande distância, quilômetros de cheiro de sangue a quilômetros de distância, por conta disso. Aí, vamos supor que ele encontrou ali uma presa, no caso, um peixinho, e esse peixinho aqui, ó, beleza? Na hora de dar a dentada, o tubarão levanta uma espécie de pálpebra, esqueci o nome agora, mas depois é fácil de ver isso, que é translúcida, e protege o olho caso o animal se debata, lute, né? Protege o olho dele, do animal, do tubarão. Só é translúcida, mas mesmo assim, ele, nesse ponto aqui onde esse peixe está, esse peixe que é bem menor que ele, é, digamos, um ponto cego do tubarão. Então, como é que ele faz para dar a dentada certeira e não perder o animal logo nesse momento final aí do ataque? O tubarão consegue captar os estímulos elétricos da presa dele, beleza? Ele consegue captar os estímulos elétricos por uma estrutura chamada ampolas de Lorenzini, que captam os estímulos elétricos. Eu não estou falando que ele emite. Jacaré, não sei se jacaré consegue perceber os estímulos elétricos. Ampolas de Lorenzini, assim, eu não sei, beleza? Tem outros animais que têm uma percepção elétrica. Eu não estou falando que ele emite, dá choque. Tem animais que conseguem dar choque. Eu vou falar do poraquê. Da camada do olho. Sim. Tem vários animais que utilizam isso para proteger o seu sistema, o seu olho, um órgão bem sensível, né? Valeu, Guigão. A parada do olho, beleza, saquei. Então, olha só. Então, ele consegue perceber as descargas elétricas. Ele não emite eletricidade para paralisar a presa. Depois, mais adiante, nos peixes dipnóicos, eu falo sobre o poraquê, o peixe da Amazônia que emite descarga elétrica. É uma descarga elétrica pesada aí. Mas ele consegue perceber as pequenas descargas elétricas que os animais, a presa tem normalmente para viver. E ele se orienta para finalizar essa bocada pelas ampolas de Lorenzini. Isso, galera, isso daí, nós não temos, quando eu lembro do primeiro filme do Homem-Aranha, ele mostrava os neurônios logo na apresentação do filme, e ele mostrava as descargas elétricas nos animais, no nosso neurônio, por meio de choque, faíscas, relâmpagos. Ainda tinha sonoplastia, blá, blá, blá. Não. É iônico, né? O descarga elétrica no meio aquático, que o corpo é um meio aquoso, 70% de água é iônica, você já entende isso hoje. Formação de íons, você já entende a formação de pilhas. Então, uma descarga elétrica iônica, ele consegue perceber isso, mesmo que sutil, para orientar
a sua bocada final. E quando você está vendo o tubarão por completo, por inteiro, aqui, mostremos, olha só, você vê uma linha cinzentada que está nessa ilustração, e essa linha vai brilhar, ó, vai brilhar, ó. Blim, 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 blim. Olha a sonoplastia do brilho. Chamado de linha lateral. Todos os peixes têm linha lateral. Beleza? E essa linha lateral capta a diferença de pressão na água. Vem cá comigo. Olha só. Você tem, ó, um duto interno ao corpo, que é preenchido por água, um duto interno que é preenchido por água, beleza? E você tem associado a isso nervos, que percebem essa diferença de pressão. Essa diferença de pressão, por exemplo, você pode perceber um predador pode chegar e esse predador, ele vem movimentando uma quantidade de água, e ele pode perceber isso. Uma embarcação, por exemplo, ele está no... Como é que ele percebe que ele está ali, além da visão, além da temperatura, ele pode perceber que ele está numa região onde está mais próximo da praia, mais próximo da areia? Ué, pela pressão das ondas. Então, ele percebe isso pela linha lateral. Os peixes percebem isso pela linha lateral. Peixes ósseos também têm linha lateral, não os condrídeos. Os osteídeos, da semana que vem, que a gente vai estudar na semana que vem. E é justamente essa linha lateral que consegue fazer, além de outros, né, sentidos, mas a linha lateral permite que os peixes tenham aquele movimento coordenado em cardume. No filme do Nemo 1, ele até fala com vocês, ele até faz uma brincadeira com isso, a Dory e o Nemo pai vão lá dar uma perguntada ali no caminho que devem chegar para Sydney, não era isso? Tu lembra dessa parada? Vocês lembram? E aí o peixe faz uma seta, eles dão um sorriso, eles mostram uma carinha triste. Vocês lembram disso, monstrinhos? Vocês lembram disso? Isso é orientado pela linha lateral do peixe. O peixe se move, o peixe pequeno. Lembra? O peixe ósseo, ele tem essa capacidade de cardume organizado, ele se move aqui, o outro se move também. A linha lateral, a pequena sutil pressão da água que um peixe exerce ao outro, é capaz de orientar o movimento pela linha lateral. Beleza? Beleza? Então, a linha lateral, uma estrutura do presente nos peixes. Vamos falar um pouco sobre sentidos, rapidão. Quando eu falo de sentido, galera, você aprendeu lá no prezinho que você tem 5 sentidos. Você tem a visão, você tem o tato, a audição, o paladar e o olfato. O que são sentidos? É a capacidade, são neurônios que captam os estímulos externos ao corpo e mandam essa informação para o cérebro interpreta. De maneira simples, é isso, sentido. Então, tem vários tipos de neurônios. Neurônios que captam luz, neurônios que captam a vibração ali no tímpano, a pressão, né, como você viu. Então, cada sentido é um caminho que o neurônio exerce. E aí, quando eu falo de olfato, o olfato é o quê? Você percebe as moléculas no ambiente, as moléculas químicas. E o paladar também percebe as moléculas químicas. São mais ou menos os mesmos neurônios, ou seja, na verdade, paladar e olfato não são dois sentidos diferentes, são só. A dor, por sua vez, a dor é um grupo de neurônios que é responsável por interpretar a dor, por mandar essa informação ao cérebro. A dor é um sentido. Se você fecha o seu olho, você tem noção do seu espaço corporal aqui. Você não precisa da visão para ver isso. Você já tem noção, independente dos outros sentidos. É um outro sentido completamente diferente. Tem vários sentidos, além do que a gente estuda e do que a gente aprendeu lá no prezinho, no ensino infantil. Beleza? Os 5 sentidos. Isso mostra o caminho de neurônios que conseguem captar o estímulo externo. Quando a gente fala de narina, as narinas captam o quê? As pequenas moléculas que estão em suspensão na atmosfera, no seu caso, e no caso do tubarão, dos peixes, é na água. Então, eles captam as moléculas químicas. Então, são orientados por neurônios que a gente chama de químio, porque captam moléculas químicas, receptores ou simplesmente ceptores. Beleza? As ampolas de Lorenzini, como você percebeu, captam estímulo elétrico. Então, são captados por eletroceptores ou receptores, não tem problema escrever assim. E a linha lateral? A linha lateral, vocês já estudaram ondas. Então, vocês sabem que tem ondas eletromagnéticas e ondas mecânicas. Não sabem disso? Fala com o formigão aí. Vocês estão aí, formiga, galera? Estão aí? O Tigão tá aí, velho, na área. Irado.
Tem mais alguém aí? Tem mais alguém? Gabrielzão tá na área, Artuzão tá na área, Lete, Johnny, Kaelzeira, Mostrengo. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Guicão, Mostrengo, Liceu, tem mais gente? Tem mais gente aí com Formiga? Quem tá com Formiga? Gabrielzão, Saria, Gabrielzão, Saria, Guicão, Gabi, Isado, Luísa, a galera tá em peso, velho, Gabrielzão, a galera tá em peso mesmo, moleque. Valeu aí, velho, a presença, valeu. Então, quando você aprendeu sobre ondas, você aprendeu que tinha ondas eletromagnéticas, a luz, Wi-Fi e ondas mecânicas. A água vem por vibração mecânica, então é captada por mecanoceptores. Tira o print. Tira o print. Só tira o print e tira o print. Tira o print aí. Mecanoceptores. Beleza? Agora, e a respiração desses animais? O peixe respira por brânquias. Acontece, essa imagem à direita, você já viu ela. Acontece o fluxo d'água, a água entra pela boca do animal e sai pelas brânquias. Tubarões têm 5 a 7 pares de brânquias. Formiga, eu tenho que saber quantas brânquias esses animais têm, a quantidade de brânquias. Por exemplo, vai ter uma questão perguntando, tubarão tem 9 brânquias, pare, certo ou errado? Não, ninguém nunca vai te perguntar isso. Parece que a prova vai gastar uma questão dessa para isso. Mas o que você vê, olha lá na imagem, na figura, o que você vê aqui, ó, as brânquias, as fendas branquiais estão amostras, estão visíveis. Visíveis. Elas estão aparentes, digamos assim. Aparentes. Quando você vai na feira ali, Feira do Guará, quando você vai ao mercado, você vai comprar um peixe. O que você faz lá nos peixes ósseos? Aqui na nossa região, a galera gosta de um peixe ósseo, que a gente vai estudar na semana que vem. Você levanta para olhar se a branca está avermelhada. Você levanta uma estrutura, uma placa óssea. Depois eu falo o nome dessa estrutura. Uma placa óssea no peixe. Tubarão não tem essas placas ósseas de proteção. As fendas branquiais estão expostas. Em um desenho de tubarão é clássico você representar as fendas branquiais. Beleza? Então, você tem que ter noção disso, que elas estão aparentes. E quando você olha lá, a água vem, entra pela boca do animal, e sai pelas brânquias, beleza? A água vem, entra pela boca e sai pelas brânquias. Tubarões, como curiosidade, arraias também, peixes cartilaginosos, tem o que nós chamamos de espiráculo, uma estrutura de saída de água, espiráculo, que não tem a ver com a respiração, as brânquias respiram. E você vê lá no peixe, você vai comprar o peixe e vai falar assim, caraca, velho, o peixe estão com as brânquias vermelhinhas vivas. Mostram que tem muitos vasos sanguíneos passando por lá e que o peixe está novo, foi pescado recentemente. Já se você levanta e vê as brânquias do peixe lá e as brânquias estão amarronzadas, já coagulou muito tempo aquele sangue já está, né? O peixe já não está no melhor estado de compra, digamos assim. Então as brânquias são avermelhadas, vivas, porque tem muitos vasos sanguíneos e é justamente essa proximidade que dos vasos sanguíneos com a água que permite que haja essa estrutura ricamente vascularizada, que permite que haja o quê? As trocas gasosas. Dessa maneira, o oxigênio que está na água vai para o animal, e o CO2 é produzido pela respiração celular vai para a água, e as trocas gasosas. Beleza? De boa até aí? Quanto tempo a gente tem? 5, 6 minutos. Chega aí. Eu vou finalizar, eu vou falar sobre esse assunto, e aí eu retomo, eu reviso ele na aula que vem. Mas vem cá. Vamos falar do sistema circulatório. Você está vendo esse coração aí, né? Primeiro, rapidão, o sistema circulatório de qualquer cordado é fechado. Beleza? Ou seja, nós temos sangue e não hemolínfero. Mas esse coração que você está vendo aí não é um coração de peixe. Galera, você está acostumado, desde lá do ensino fundamental, você está acostumado a observar um coração e lembrar dessa figura. Esse é um coração que representa o coração humano, o coração de um mamífero. E você vê que tem átrio, AA, VV, ventrículo, ventrículo. É um coração, galera, com 4 cavidades, velho. É um coração de 4 cavidades. Só aves e mamíferos têm coração com 4 cavidades. Para que servem os átrios? Os 2 átrios, no caso, para entrada de sangue. O sangue entra pelos átrios, beleza? E os ventrículos? Os ventrículos acontecem a saída de sangue. Saída de sangue. Então, entrada pelos átrios, saída pelos ventrículos. Mas esse coração não é um coração de peixe.
que é cobrado volta e meia da galera, e no UNB é cobrado sempre, volta e meia cobra, beleza? É o quê? E cada grupo de vertebrado, eu vou falar disso de novo, na próxima aula a gente volta nesse ponto. Cada grupo, e a gente vai voltar, volta e meia, porque vai falar de peixe, é um padrão, sistema circulatório, de coração. Anfíbio tem outro padrão de coração. Réptil tem outro padrão, aves tem outro padrão e mamífero. E ainda os crocodilos dentro do répteis têm um padrão um pouco diferente. O grande lance, quando a gente fala de vertebrados, de sistema circulatório, a galera tem que ter uma noção comparativa dos corações. Beleza? E essa noção comparativa dos corações envolve o quê? Envolve você, claro, os peixes são mais ancestrais do que os anfíbios, que são mais ancestrais do que os répteis, que são mais ancestrais que os mamíferos, e são mais ancestrais que os mais modernos de todos, dentre os vertebrados, as aves. Os peixes são os mais ancestrais, então eles vão ter algumas... Eles são animais complexos, sistema nervoso complexo, comparado com os outros filhos que a gente estudou, velho. Nem se compara, a galera é complexa. Mas, quando eu falo de sistema circulatório, sim, os peixes terão um sistema circulatório mais simples em comparação às aves, por exemplo. Sacou? Então, quando a gente fala de um coração de um peixe, não tem 4 cavidades, tem somente 2 cavidades. Coração de peixes, de todo peixe, peixe cartilaginoso, peixe ósseo, chondrite ou osteíte. Então, um coração aí, galera, com 2 cavidades, beleza? Coração com 2 cavidades. Apenas. E quando ele ficou... Pegou a manha? Pegou a manha, galera? Formigão. Pegou a manha? Sim ou não? Sim? Sim? Irado, irado. Então, você tem que lembrar disso. Coração de peixes, 2 cavidades. Um átrio e um ventrículo. Aí tem um sistema circulatório. E o ventrículo vai bombear o sangue para um cone arterial, que também ajuda no bombeamento do sangue. Vai ser levado para as artérias. Então, saiu do coração, você encontra artérias. Das artérias, aí vão ramificar em vasos cada vez mais finos até se tornarem capilares. Os capilares é onde acontece o quê? As trocas, pessoal. As trocas gasosas, por exemplo, o CO2 sai da célula e entra o oxigênio na célula, nos tecidos. Trocas gasosas. É onde vai haver as trocas de nutrientes. Os nutrientes são recrutados pelas células. E serão eliminadas as excretas. Beleza? Pelos capilares. Aí depois, esses vasos vão se unindo, formando vênulas, até se formarem veias. Veias vão em encontro ao coração, que nos peixes ainda tem... Eita, o que eu fiz? Nos peixes ainda tem o quê? Um seio venoso. Pelo slide, o rascunho, beleza? Aqui, opa, aí. Cadê? YouTube, Monstrengo, não esqueça que o vídeo de artrópode já está lá no YouTube, viu, galera? Sim, tem um seio venoso nos peixes e volta para o átrio. Então, você vê apenas um único circuito. No seu coração, você bombeia para o pulmão, volta para o coração, bombeia para o corpo, volta para o coração, pulmão, coração. São 2 circuitos, sistema circulatório duplo. Aqui a circulação é dita simples, porque você só tem um circuito. Galera, para a aula de hoje, acho que tá massa isso. Eu reviso um pouco isso na aula que vem, beleza? E a pergunta que eu deixo para vocês, para responder na aula que vem é: normalmente o peixe cartilaginoso, como arraias, existem arraias de água doce, mas normalmente eles estão no ambiente marinho. No ambiente marinho tem, por exemplo, muita concentração de sódio. É um ambiente, portanto, chamado hipertônico. E a célula animal no ambiente hipertônico perde água para esse ambiente. Como eles fazem sua osmorregulação? Como esses peixes mantêm a sua concentração de água e não perdem, não se desidratam até a morte no ambiente marinho? Resumindo o que nós vimos hoje, monstrenguitos de formiga. Vem cá. Nós vimos que esses animais, a estrutura mineralizada é o dente. Beleza? O dente é a principal estrutura mineralizada. Eles têm clásperes no macho para que haja fecundação interna na fêmea. A reprodução, além disso, alguns botam ovos, outros colocam o quê? Outros nascem. As narinas são um sentido muito aguçado, existem ampolas de Lorenzini que captam os estímulos elétricos da presa, e a linha lateral percebe em todos os peixes a diferença de pressão. Fechou? O sistema respiratório possuem lá
suas brânquias que são ricamente vascularizadas e elas são visíveis nos tubarões. E os corações dos peixes não têm 4 cavidades como dos mamíferos, é um coração com apenas o quê? 2 cavidades no sistema circulatório simples, ou seja, somente um circuito. De boa, galera? De boa? Pessoal, então esse daí, deixa eu mandar um salve para a galera agora, deixa eu mandar um salve para